Você já percebeu como é importante a sua empresa estar presente no mercado mundial? Às vezes o mercado aqui no Brasil não está muito bem, mas pode estar muito legal na África, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. Exportar é o sonho de quase todo pequeno e médio empresário. O grande empresário já exporta. Mas como é que você consegue exportar? Para isso eu trouxe um convidado super especial, Francisco Freitas, uma pessoa que, nossa, tem muita experiência, já morou, já trabalhou na Austrália, na China, na África, foi consultor do Sebrae na área de comércio exterior e vai lhe dar dicas fantásticas para você conseguir realmente colocar o seu produto, seu serviço lá fora. Além disso, ele é o presidente da Câmara de Indústria e Comércio do Mercosul e das Américas. Olha só o nível do nosso convidado. Fique aqui que ele vai te dar dicas fantásticas sobre comércio exterior. Então, como prometido, papo de hoje com Francisco Freitas. Tudo bom, Francisco? Tudo bem, Márcio. Um prazer, uma satisfação imensa estar aqui com você. Eu que lhe acompanho já há um longo tempo. E sempre assistindo, acompanhando suas dicas, pensava comigo, um dia serei entrevistado pelo Márcio Miranda. Esse dia chegou. Então, Francisco, eu também sou acompanhado pela Interpol, espero que esse dia nunca chegue dessa entrevista. Essa nós não combinamos, hein? Mas é legal, gente, o bate-papo nosso é sobre um assunto sério, tudo que envolve a empresa, uma possibilidade de ganhar dinheiro é sério, mas o papo é descontraído entre a gente. E a primeira pergunta que eu já queria lançar é o seguinte: às vezes a gente ouve aquele conselho, não coloque todos os seus ovos no mesmo cesto, coisa do gênero. E quando você vende só para o mercado interno, você vende só para o Brasil, nossa economia às vezes está muito boa, às vezes está média, às vezes está ruim. Será que é interessante, será que é possível para um pequeno, para um médio empresário pensar em mercado externo, pensar em exportação? Sim, Márcio, muito boa a sua pergunta. Se você me permite, eu voltar um pouquinho na minha trajetória, na época que eu trabalhei no Sebrae. Foi quase uma década, e desde aquela época, já trabalhando no sentido de viabilizar oportunidades para as pequenas e médias empresas nesse mundo globalizado. E hoje, com a evolução da internet, enfim, das redes sociais, e até mesmo de inúmeras soluções na área logística, isso se tornou muito mais próximo do pequeno e médio empresário. Agora, o comércio internacional, quando é que ele surge? Né? Justamente quando o mercado interno está recessivo. E, normalmente, alguém comenta, né, por exemplo, com um pequeno e médio empresário, não, a solução para você é exportar o seu produto. O comércio internacional, o processo de exportação, ele não é complicado. Acontece que existe alguns procedimentos, algumas fases que você precisa desenvolver. Então, por exemplo, não é simplesmente você, né, pegar o seu produto, vamos dizer assim, e colocar num container ou, né, e enviar para um país destino. Você precisa olhar para a sua peça orçamentária, muitas vezes você precisa trabalhar a cultura da sua empresa. Ou seja, o que eu quero dizer que é muito importante para este salto você preparar a sua empresa em termos de controles, em termos, por exemplo, logística, o fluxo de caixa, que é importantíssimo. Por quê? Você precisa ter uma saúde financeira para justamente suportar as primeiras operações. Acontece, Márcio e a nossa audiência,
é que muitas vezes esse pequeno e médio empresário, ele procura consultar profissionais ou empresas que não conhecem a prática, né? E depois, durante o nosso bate-papo, eu vou até elencar alguns cases, porque eu acho que isso é importante, né? Alguns exemplos práticos para que a nossa audiência, o nosso público possa entender. Então, o mercado internacional ele vai desde você desenvolver um site para a sua empresa, você trabalhar a embalagem do seu produto, a marca do seu produto, você precisa, muitas vezes, reestruturar, muitas vezes, praticamente em todas as situações, o seu processo produtivo. É fundamental rever custos. Então, o que eu quero dizer é que existem 3 etapas. Agora, um erro que as empresas acabam cometendo é que justamente elas pensam no resultado. Elas não pensam nos processos diários que façam com que ela possa atingir esse resultado. Então, ela desenvolve todo o seu planejamento estratégico, né, mas sem trabalhar ali o tático, as ações diárias, aquilo que irá possibilitar, né, que você possa realmente dar esse salto, vamos dizer dessa forma. Francisco, e muitas empresas... Te interrompendo aqui, porque eu estou pensando agora como pequeno e médio empresário. O pequeno empresário que, de repente, nunca pensou em exportar, não sabe a língua, os costumes, a legislação, não sabe nem se tem mercado para o produto dele, preço, etc. Qual o primeiríssimo passo? Ele parou, pensou, ele viu um documentário na televisão, falou, eu quero exportar para aquele país. Qual a primeira coisa que ele deveria fazer? Márcio, você me deu um ótimo gancho, excelente a sua pergunta. Até parece que nós combinamos, né? Veja bem, Márcio, o que acontece? Normalmente, o empresário que tem esse desejo de levar o seu produto, né, para o exterior, ele acaba ouvindo conselhos e dicas de quem não conhece na prática, não é? Então, alguém chega e comenta e fala assim, não, você produz, por exemplo, você produz massa, o mercado da China é ótimo para o seu produto. É ótimo. Agora, fala para mim, como que você vai exportar uma massa recheada, por exemplo, para a China, que é 35 dias de navegação, o shelf life do produto, por exemplo, para chegar no ponto de venda leva 3 meses. Se o shelf life do produto é 6 meses, ou seja, precisa ser pelo menos 1 ano. Não é? Então, primeira coisa... Life, gente, só para traduzir para quem, de repente, não conhece a expressão, shelf life é o tempo que aquele produto, é o prazo de validade do produto. Pronto. Então, se é 6 meses, demorou 3 meses em trânsito até chegar a desembaraçar, etc., puxa vida, o cara tem que vender aquilo em 3 meses. É muito rápido, é mais complicado. Vale a pena? E mais, o risco desse produto chegar no país de destino com a qualidade abaixo do que ele saiu. Então, quer dizer, você precisa, primeiro, analisar bem para que país você pretende levar o seu produto. Depois, qual é o modal? O modal é a logística. Irá por navio, por via aérea, né? O shelf life do produto, no caso de alimentos. Não, mas no meu caso não é alimentos, por exemplo, é commodities, ou enfim, qualquer outro tipo de produto, não é? Mas mesmo assim, você precisa até verificar a cultura do país local. Por exemplo, vamos dar um exemplo, o caso de biquínis, por exemplo, para o Oriente Médio, você vai exportar biquíni para o Oriente Médio, não é? Então, ou seja, é isso que é importante, Márcio. É você ouvir realmente, consultar profissionais que conheçam na prática. Eu vou dar um exemplo. Nessa época que nós estamos passando e passamos, né, de pandemia, tanto no processo de importação e de exportação, no caso de importação, por exemplo, o frete, ele tem um peso enorme nas operações. Muitas vezes o seu lucro, ele acaba indo embora. Aliás, o frete é mais caro do que o produto.
né? Eu posso até citar um case para exemplificar aqui para a nossa audiência, de um cliente nosso do Recife, né? Nós importamos essas válvulas de frasco, álcool gel. O valor do frete, claro, não tem sentido. Você imagina, na época de pandemia, você vai trazer por via marítima, 35 dias, 40 dias de navegação, quer dizer, ia levar 3 meses para chegar o produto aqui no Brasil, então tinha que vir por via aérea. O frete era mais caro que o produto. Mas, Francisco, peraí. Agora uma dúvida minha. Eu, quando estou deprimido à noite, eu abro o site daquele chinês e falo, eu preciso comprar alguma coisa. Só assim meu bom humor vai voltar. E eu começo a entrar no Wish, naqueles sites todos que existem ali, e eu descubro tanta coisa que eu não precisava e não sabia que existia, são 2 coisas, e eu falo, puxa, deixa eu ver, quanto custa isso aqui? $10. Eu vou comprar, e está lá, frete grátis. Como é esse mistério da China que consegue ter um frete grátis, o negócio atravessa o mundo inteiro, não tem margem para isso? Como é que um produto de $5 tem que remunerar o fabricante, quem vendeu, o distribuidor? E como é que fica essa questão do frete da China para o Brasil? Então, Márcio, você é um excelente profissional de vendas, sabe que não existe almoço de graça. Não é verdade? Não tem almoço de graça, não tem mágica, né? As companhias aéreas, elas vão cobrar, né? Então, muitas vezes, por exemplo, essas empresas que elas têm convênios com as companhias, elas têm uma série de, ou seja, diferenciais que viabiliza, né, essas operações, e até em termos de frete para o cliente em função do volume que elas movimentam. Mas, por exemplo, especificamente no caso das empresas, né, porque aqui no caso você está citando um exemplo B2C, Business to Consumer, né? Isso. Que é o procedimento, vamos dizer assim, esse case que você relatou, né? Você entra lá no site, compra, né, recebe, enfim. Essas empresas já têm convênios, parcerias com essas empresas de logísticas, com as companhias aéreas, enfim, com todo esse sistema modal, né, que viabiliza as operações. Agora, no caso de B2B, Business to Business, por exemplo, no caso aí eu estava citando dessa empresa de Recife, né, no caso das válvulas, olha a situação, Márcio e nossa audiência. A operação foi realizada, só que se nós nacionalizássemos esse produto em São Paulo e depois levarmos ele para o Recife, ou seja, teríamos a questão do ICM, concordam? Perfeito, Márcio? Isso. E aí, neste repasse, todo o lucro da empresa iria embora. Então, qual foi a solução? O produto chegou via Viracopos, colocamos numa carreta, não nacionalizamos, transportamos até o Recife, lá nós temos uma trade, temos um CNPJ, e lá nós nacionalizamos. Ou seja, mercado internacional é isso, você precisa ter o quê? O conhecimento, não só da operação, mas a estruturação da operação. Recentemente, eu atendi uma cliente que trabalha com joias, relógios, óculos. Ela falou, Francisco, eu tenho X valor para comprar os produtos na China, nessa feira que teve recentemente em Canton, né? Perfeito. Só que é o seguinte, ela não pode, por exemplo, vamos supor, se ela tiver lá, vamos dar um exemplo, $10 mil, por exemplo, né, $20 mil, ela não pode pegar todo esse montante e investir tudo em produtos. Por quê? Ela tem o custo do frete, da logística, uma série de outras tratativas. Então, Márcio, o que acontece? Né? Não entendi? Até custo de despachante, né? Despachante, exatamente. Então, se alguém chega e fala assim, por que você não pega o seu produto e não envia para o Paraguai? Por que você não pega o seu produto e envia para Angola? Por exemplo, Angola. Nós estamos numa operação
de exportação de um determinado produto e existe a marca aqui no Brasil, só que para a África, Marcelo, me permite dizer, eu fiquei 4 anos em Angola, viu? Trabalhei lá em Angola, 4 anos. E, bacana. Então, o que nós fizemos? Esse produto, ao levarmos para Angola, nós criamos uma outra marca, um outro nome. Só para exemplificar, em Angola especificamente, tudo que tem a palavra gema significa que é o melhor, que é o diamante, que é o produto top. Então, se você tiver um produto lá na África, por exemplo, H2O, gema, qual é a leitura? Você, Márcio, que é o especialista em vendas, o cliente, o consumidor, simplesmente de se identificar com o nome, com a marca, ele já cria o quê? No subconsciente dele que aquele produto é o melhor. Você está entendendo? Então, isso também ajuda muito você inserir esse produto no país destino. Então, fazendo um resumo, primeira coisa, nós temos que dividir em 3 etapas. Primeira etapa, fazer uma pesquisa no país destino, para onde eu pretendo levar o meu produto, identificar quem são os players, qual é o custo, fazer uma avaliação. Eu vou ter um investidor, eu vou ter um distribuidor, de que forma que eu vou fazer com esse meu produto, eu vou criar uma outra marca, né? E essa marca, para se identificar com a cultura local. Esse, então, o primeiro passo é esse planejamento, essa, vamos dizer, estruturação da operação do negócio. Começa por aí isso. Exatamente, Márcio. Esse é o primeiro passo. Por quê? Normalmente, nós levamos aí de 5 a 6 semanas para fazer esse trabalho. Feito isso, nós sentamos na mesa com o empresário e fazemos uma análise, go ou não go? Vamos ou não vamos? Vale a pena ou não vale a pena? Por exemplo, de repente, esse empresário, ele tem no seu portfólio 10 tipos de produtos. Não é viável ele começar a exportar os 10. Começa com 2, com 3, ou com 1, que seja aquele de melhor aceitação no país destino que ele está indo. Questões culturais, tropicais, enfim, até cores você precisa, às vezes, modificar, né? Questões de embalagem. Então, esse é o primeiro momento. E mais, importantíssimo, todas essas ações estarem em conformidade com a nossa peça orçamentária. Por quê? Márcio e nossa audiência, parece incrível, mas eu ouço isso com muita frequência. O empresário chega e fala assim, Francisco, ótimo, vamos exportar agora, mas eu não tenho caixa, eu não tenho condições agora de produzir para, vamos dizer assim, fechar um container. Você está entendendo? E aí, muitas vezes, ele não vai receber com 30 dias, ele vai receber com 60 ou com 90. Na verdade, então, ele está bancando a produção, certo? Ele está bancando por 60 dias, 90 dias, até o dinheiro realmente entrar. Ele comprou, exatamente. Investiu, bancou, correu, entre aspas, o risco e vai receber lá na frente. Exatamente, Márcio. Então, o que nós orientamos os nossos clientes? Vamos começar no bom. Vamos fazer operações pequenas. O cliente chega, não, Francisco, eu quero exportar 3, 4 contêineres, eu quero importar meia dúzia. Eu falo, vamos fazer um. Você não está fazendo nenhum. Como você quer fazer meia dúzia? Vamos fazer um, testar a operação. Primeiro, e ter muita consciência. A primeira operação, não pensa já que você já vai ter um lucro. Você tem que financiar essas primeiras. Então, você concorda que você tem que ter uma capacidade financeira, um fluxo de caixa. Então, o que nós fazemos, Márcio, quando nós chegamos num cliente? Eu faço um raio-x da empresa para preparar essa empresa para que ela possa dar esse salto. Porque é um erro fatal. É a mesma coisa você pegar um paciente sem fazer um diagnóstico e falar para ele, toma esse remédio. Entendeu? Né? Ou chega no dentista e ele fala, estou com uma dor aqui. Quer dizer, não é, às vezes está refletindo, você tem que fazer um diagnóstico da empresa. É o que nós fazemos. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Então, não é o caso de uma empresa, um empresário, enfim, que está desesperado
e fala, a saída vai ser exportação. Ele não pode estar desesperado com fluxo de caixa negativo, etc., porque daí não vai dar certo. Não é essa a saída. Isso é uma opção, mas para quem está, vamos dizer, com o alicerce mais ou menos bem resolvido, ter uma projeção de grana entrando, etc., para que ele possa fazer todo esse processo. Que entre ele, vamos dizer, conversar com você, montar todo o plano, exportar e receber, talvez esse processo todo aí dure uns 6 meses, ou estou errado nisso? Marcelo, você está corretíssimo. Essa consciência é muito importante. Não há solução mágica. O comércio internacional é um grande negócio, mas você precisa ter essa consciência dessas etapas. Primeira coisa, olhar para a sua empresa. Por exemplo, na época de Sebrae, era muito comum eu atender clientes que faturavam assim, R$100 mil por mês. De repente, ele passou a faturar 200 mil, ele quebrou. Por quê? É simples entender por que ele quebrou. Porque quanto mais ele vende, mais ele compra de matérias-primas, enfim. E aí ele começa a ficar sem capital de giro, 2, 3 clientes que não pagam, pronto. Né? Então, ele vendia R$100 mil por mês, ele estava super bem. Dobrou o faturamento, passou a vender 200, ele quebrou. Não, a parte de custos, é importantíssimo você rever custos. Então, é isso que eu sempre... Porque é muito comum, né? Francisco, olha, o mercado interno está recessivo, eu quero meu produto, porque nós vamos ganhar muito dinheiro, porque... Calma. As coisas não são assim, né, Márcio? Você sabe, você é um especialista em vendas, essa motivação, ela é boa, mas você tem que ter a consciência que as coisas não acontecem do dia para a noite. E é isso mesmo, de 6 até 9 meses, 1 ano, mas pelo menos 6 meses para nós começarmos a estruturar a operação. Pelo menos 2, 3 meses para fazer todo um raio-x da empresa, deixar ela preparada, depois fazermos uma pesquisa no país destino, aí sim, decidirmos, vamos, de que forma que nós vamos? Ok, vamos para a segunda etapa, aí já é começar a operacionalizar no país destino essas vendas, né, que eu falei, de que forma? Através de um distribuidor ou através de um investidor, enfim. E aí nós começarmos a fazer essas operações. E a terceira fase, sim, aí é você só fazer a gestão. Então, é pelo menos 1 ano, né, para você ter essa maturidade. Mas com 6 a 9 meses já é possível já ter alguns retornos. Site. A empresa não tem nenhum site em inglês. Ela não tem nenhum catálogo em inglês. Ou espanhol, que seja. E não tem nenhuma pessoa que possa atender, por exemplo, uma ligação. Exatamente. Exato. O Francisco, eu vi um caso, que eu não vou citar o nome aqui por questão de ética, ele começou a exportar para um determinado país europeu, teve sucesso, duplicou, triplicou, até que ele começou a incomodar alguém grande naquele país. E esse alguém grande colocou um processo dizendo que ele estava infringindo patentes e o processo quebrou a empresa aqui. Você tem uma ideia, porque os custos com advogados, com defesa, etc., na Europa, foram muito longe. Ou seja, ele não sei no final se ele estava ou não realmente infringindo uma patente, mas ele começou a incomodar gente grande lá, os caras resolveram, então, fazer a briga em termos legais para ver até onde ia o gás dele. E o gás dele não aguentou 6 meses, não aguenta. E aí quebraram. Se é justo, se é ético, não é isso que eu estou discutindo. Então, até fatores extracampo podem interferir no sucesso de uma empresa quando ela começa a crescer e incomodar alguém no mercado exterior. Olha, Márcio, é muito fácil ser entrevistado por você, porque você realmente me dá uns ganchos muito bons, viu? Porque o nosso grupo, nós somos uma holding, um grupo de 3 empresas. E nós temos a minha empresa, que faz toda essa parte de gestão, estruturação da operação. Nós temos a Trade, que cuida toda essa parte logística, porto, enfim. E nós temos também a área de advocacia internacional, porque em todas as operações nós precisamos estar o quê? Seguros e amparados, né, daquilo que nós estamos desenvolvendo junto aos nossos clientes.
Então, é isso que é importante, que a nossa audiência precisa entender. O comércio internacional, ele é um grande negócio, mas desde que ele seja tratado de uma forma séria, de uma forma muito profissional. Esse mercado não tem espaço para amadores. Por quê? Você pode até fazer 1 ou 2 operações, depois você não faz mais. E mais, você pode correr o risco até de quebrar a sua empresa, porque você vai ter que fazer uma série de investimentos, né? Isso em todos os sentidos. Então, é a frase clássica, viu, Márcio, que eu sempre falo. Procure ouvir realmente conselhos de quem conhece na prática o caminho que você pretende percorrer, porque teoria, né, Márcio? Tudo funciona, não é? Por exemplo, olha que situação. Um cliente, um tempo atrás, nos procurou, isso foi antes da pandemia, que ele foi numa feira, acho que foi na Suíça, ele trabalha com móveis, e lá ele fechou um grande contrato. Chegou no Brasil, ele produziu esses móveis, e o que ele fez? Ele mandou lá para a Suíça. Só que ele entregou para uma empresa de logística que não tem know-how no transporte desse tipo de produto. É a mesma coisa você pedir uma pizza e chegar um calzone na sua casa, não é? Uhum. Quer dizer, como que chegou esse produto lá? Chegou todo torto, quebrado. Quer dizer, vocês estão percebendo? Ele fez tudo certo, mas entregou justamente para alguém que não tem know-how para transportar esse produto. A coisa pega no detalhe. Na verdade, ela pega no momento que você está fechando o contrato, até o momento que você entregou, recebeu, fidelizou para tentar continuar vendendo, etc. E, gente, não tem jeito, tem que ser através de pessoas que conheçam na real, ali na prática, que já fizeram, que já erraram, que já aprenderam, que já sabem o que não se deve fazer, porque o resto é um mundo de fantasia. Você acha que você vai pegar o avião, vai numa feira, vai vender, vai fechar o negócio e vai ficar bilhardário com aquilo. Não é bem assim a coisa. Márcio, eu residi na China por 2 anos em Guangzhou. Então, eu ouço empresários aqui no Brasil falando assim, eu vou pegar um avião, eu vou lá na China negociar. Mentira! Como que ele vai negociar? Os presidentes de empresa na China não falam inglês. Você fala mandarim? Não. Primeiro, já no aeroporto, Márcio, poucas sinalizações em inglês. Já começa ali o drama. Entendeu? Questões culturais. Eu trabalhei muitos anos com os russos, né? E é interessante que as pessoas falavam, eu vou pegar um avião, vou para Moscou, vou fazer os contatos, vou pintar, vou bordar. Eu falei, bom, primeiro, para você conseguir um visto, não vai ser assim. Você não vai nem pintar, nem bordar. Você vai primeiro tentar conseguir um visto. Tem que ter toda uma recomendação, tem toda uma história. Você não está indo para Miami, para Disney, você está indo para Moscou. Segundo, naquela época não existia nem páginas amarelas, não existia nada. Ou seja, ou você tinha os contatos, ou você simplesmente não conseguia falar com ninguém. Porque não tinha como localizar, não tinha site, não tinha... Ou você tinha que ter alguém local que conhecesse, que apresentasse, que fizesse aquela intermediação, mesmo porque 99% dos russos não falavam inglês. Então, como é que você vai fazer negócio? Você mal chega no aeroporto, se duvidasse, não chegava nem no hotel, cara. Né? Que seria... Exato, Márcio. Para você pegar um táxi na China é complicado. O taxista não para. Porque, claro, ele não fala a sua língua. Né? Isso está explícito, né? Ele fala, ele não para. Você tem que chamar um chinês para te ajudar, para dar um suporte. Quer dizer, e as questões culturais. Que é outra coisa que os empresários brasileiros, um erro que acaba cometendo é esse. Ele acaba indo para o país destino que ele pretende fazer as negociações e não se prepara, ele não estuda um pouco da cultura local. E eu acompanho você, Márcio, e você sempre, né, enfatiza isso, da importância de você se preparar, porque a partir do momento que ele está indo para fazer uma negociação, ele também está se vendendo, ele está vendendo o negócio da empresa dele, concorda? Uhum. Aí ele chega lá e fica claro que ele não conhece nada da cultura, dos hábitos, e isso dificulta, né, numa negociação.
numa venda, num contrato, né, Márcio? Dificulta já o relacionamento, né? Já nem Isso. começou a venda, dificultou o relacionamento, complicou. Mas dentro dessa linha, eu estou entendendo duas coisas. Primeiro, exportar pode ser um negócio bem legal se for estruturado, se for pensado, se for feito de forma profissional. Bom, nós estamos conversando com uma pessoa que entende disso. Uma pessoa, puxa, Angola, China, presidente Austrália. da Câmara, né, de Indústria e Comércio, do Mercosul, das Américas, tem uma holding, um grupo. Eu queria saber o seguinte, a pessoa que está nos assistindo agora, que falou, tá, eu entendi os problemas, as oportunidades, mas eu gostaria, então, de ter essa, vamos dizer, essa direção, esse direcionamento feito pelo Francisco. Como é que essa pessoa te encontra? Onde ela te encontra? Como é que ela poderia fazer, vamos dizer, essa ligação, essa conexão com você para explorar a possibilidade de uma exportação? Se me permite também, Márcio, só fazer uma rápida introdução, né? Um pouquinho da minha experiência. Eu também sou diretor da Câmara do Comércio do Mercosul e Américas. E eu também gravo uns programas, que você sabe, na Band News nacional e internacional, dando dicas de mercado internacional e empreendedorismo. Mas para me localizar é muito fácil. Francisco Freitas, nosso site, Francisco Freitas Group, então www.franciscofreitasgroup.com.br, aí está o site, nas redes, o Instagram, o Francisco Freitas.international. Não entendi, Márcio? É fácil te achar no Instagram? Sim, fácil. Francisco Freitas.international, e temos também o Francisco Freitas Group. Tá. Perfeito. No Instagram. Então, você que está nos ouvindo, nos assistindo agora, quem sabe esse é o momento de você começar aí a pensar em exportar. Mas exportar de forma segura, certa, profissional, com uma orientação. Você não iria para uma discussão jurídica sem um advogado, você não iria se curar sem um médico, sem um dentista. Da mesma maneira, você não vai inventar de exportar sem ter uma orientação segura de quem faz isso todo dia, de quem já conhece o caminho das pedras e vai abreviar toda essa experiência que você vai ter e, claro, minimizar qualquer risco financeiro. Que, afinal de contas, se você pensa em exportar, é porque você quer crescer, quer ganhar mais dinheiro, quer ser maior, quer estar em maior segurança. Francisco, então a pessoa entra em contato contigo, dá um oi, vocês combinam e a partir daí a bola está com você. Obrigado, Márcio. Aquilo que eu sempre comento, tanto esse mercado internacional, tanto no processo de exportação, como também de importação, nós temos condições de ajudar, né, os empresários a desenvolver os seus negócios globalmente. E um dos nossos grandes diferenciais é exatamente as nossas alianças estratégicas, porque isso é fundamental nesse tipo de trabalho, né, para quem que você irá levar o seu produto e desenvolver lá fora. Então, por exemplo, ou mesmo trazer produtos da China, nós temos uma equipe na China, temos uma série de contatos em diversos países, então isso facilita e traz muita credibilidade, né? Ou seja, é mais de 25 anos, eu residi no exterior por mais de 10 anos, como a Austrália, fui para a Turquia, depois Angola, China, e então tivemos oportunidade de conhecer bem na prática. Então, o que eu sempre comento, né? Quando você for consultar alguém, ou um profissional, né, alguém que está ali te apresentando alguma solução, pegue uma folha de caderno e divida ela ao meio. E escreva de um lado discurso teórico e do outro lado discurso prático.
E aí você vai conversando e você vai anotando quantas vezes, né, esse consultor ou esse profissional, ele abordou exemplos, situações teóricas ou situações práticas. E aí você faz uma conclusão, né? Isso vai deixar você seguro para uma tomada de decisão, tá? Então é isso, eu tenho isso comigo, eu sempre procuro ouvir aquelas pessoas que já têm aquela bagagem, né? Porque, Márcio, é importante também nós enfatizarmos aqui que o erro, ele é importante, né? Para uma correção, para uma aprendizagem, né? E é isso que faz com que nós possamos crescer, desenvolver e a satisfação dos nossos clientes. Maravilha! Você, na verdade, só tem experiência quando você erra, analisa e, né, modifica aquilo que não funcionou. Gente, para mim foi um prazer, eu tenho certeza que você que está nos ouvindo, nos assistindo, falou, puxa vida, eu ficaria umas 2 horas aí nesse bate-papo, nós temos uma restrição de tempo, então a minha sugestão, procure o Francisco pelo site, pelo Instagram, entre em contato com ele e explore essa possibilidade do mercado externo. É uma coisa maravilhosa, vale a pena você, no mínimo, bater um papo com ele. Francisco, muito obrigado, é um prazer ter você aqui, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado. Você viu como valeu a pena você acompanhar o Francisco? Quantas dicas interessantes, quanto, de repente, dinheiro que você poderia estar jogando fora, você acaba economizando só de nos acompanhar a entrevista. Aliás, sempre a gente traz alguém com conhecimento prático e informação útil para você. Se você quer ampliar o seu conhecimento sobre vendas, negociação, não deixe de visitar o nosso site, é www.marciomiranda, tudo junto, marciomiranda.com.br e conhecer todos os cursos que nós temos online, cursos presenciais e, claro, fazemos a sua convenção de vendas totalmente diferente das demais, o nosso Game Show. Mas isso você só vai saber se realmente visitar o site marciomiranda.com.br. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.